Olá, feliz 2020 para vocês. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje sobre justamente como encarar esse novo ano, essa nova década. Eu creio que talvez haja no seu coração muitas expectativas, muitos desejos de sonhos inacabados que podem ser realizados em 2020. Eu quero dizer que existe alguém que deseja que você tenha o melhor ano de toda a sua existência. Eu estou falando de Deus. Jeremias 29:11, a Bíblia diz assim, Deus diz assim: bem eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos de dar um futuro desejado. Puxa, Deus quer o melhor de você, Deus deseja o melhor de mim. Agora, por que isso não acontece às vezes? Talvez você diga, mas 2019 eu acreditei nisso, eu esperava isso, mas não foi o que aconteceu. A verdade é que a vida não é justa, a verdade é que só sol sem chuva seca, e só chuva sem sol nada avança. Existe esse equilíbrio entre momentos de vitória e momentos de luta, e é nas lutas que nós crescemos. É na luta que nós reaprendemos. A verdade é que Deus espera em 2020 que tanto você como eu possamos agarrar as suas promessas e através dela possamos superar todas as adversidades que podemos ter pela frente. Há muitos anos atrás, séculos atrás, os chineses inventaram a bússola. Sim, a bússola, aquele aparelho que traz sempre o norte magnético, que também reflete o norte geográfico. E foi através dela que houve os grandes descobrimentos. Muitas pessoas se salvaram, estavam perdidas na floresta ou em um deserto. Eu quero fazer um paralelo entre a Bíblia e uma bússola. Haverá momentos claros nesse ano em que você poderá se guiar por aquilo que está vendo, por aquilo que está ouvindo, pelo que você está sentindo, mas também haverá momentos nesse ano que talvez o céu sobre a sua vida esteja fechado. E não é somente nesta hora, mas principalmente nesta hora, é que você não pode confiar no que está vendo, nem no que está ouvindo ou sentindo, porque isso pode embaralhar a sua mente, as suas emoções e enfraquecer a sua fé. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é o desejo de Deus, é a vontade expressa de Deus em letras. A palavra de Deus é descrita em João capítulo 1, versículo 1, como Jesus. Jesus é a palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus tinha três problemas com a terra. Ela estava sem forma, estava vazia, havia trevas. E como que Deus mudou o cenário dessa terra vazia, com trevas e sem forma? Ele declarou a palavra. Ele falou Jesus. Porque Jesus se chamava Palavra antes de nascer de Maria. E a palavra transformou. Ele disse, haja luz e houve luz. Ou seja, a treva, ou as trevas deixaram de existir. E assim Deus foi criando tudo, reconstruindo tudo que estava estragado. Assim, eu gostaria que você, tanto você quanto eu, me desafio também, a nos agarrarmos à palavra de Deus esse ano. De fazer a Bíblia nossa bússola, o nosso norte. Porque a vontade de Deus é perfeita. Deus não é um pai mau, mas um pai cheio de amor que deseja que você seja feliz. E ele traçou um trilho para isso. E esse trilho envolve em acreditar nele. A Bíblia fala que nós devemos andar por fé e não pelas vistas, ou pela aparência, como dizem algumas versões. Fé no quê? Fé no que Deus disse. Fé em quem Deus é. Fé, ela é baseada na palavra, porque a palavra é Jesus. A palavra é a vontade de Deus para a sua vida. E quando eu me agarro à palavra, ela tem o poder de gerar vida em mim. Mas não só de gerar vida, de me conduzir em triunfo. Então, eu quero dizer a você, volto a falar de novo, eu quero desafiar você a agarrar-se à palavra de Deus como uma bússola para a sua vida. Porque ela sempre vai te levar numa direção de vitória. Eu estava lendo outro dia uma passagem bíblica que me deixou bastante motivado. É em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de uma imperecível,
por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que Pedro está dizendo aqui é que a palavra de Deus é comparada a uma semente. Imagine uma semente. Deus é tremendo, ele esmagou uma árvore e pôs dentro uma semente. A semente é o potencial de vida e a promessa. Promessa de uma árvore, promessa de uma planta. Se essa semente encontrar um ambiente propício, um solo fértil, a promessa se torna realidade, produz uma árvore, produz frutos. A palavra de Deus é uma semente, mas não uma semente qualquer, porque essas sementes elas são perecíveis. Elas podem morrer se não viverem debaixo de uma condição ideal. A palavra de Deus não, ela é uma semente imperecível, quer dizer, que não perece, que não morre, que não perde valor, que não cai em desuso. Ela fica ali, à espera do momento em que o coração de alguém se abra, se escancare, acredite. Essa palavra, ela produz o que contém dentro dela. Por exemplo, uma promessa de cura é como se fosse uma semente de cura à espera de um coração que acredite em cura para que a cura brote e frutifique. Que em 2020 você agarre essas sementes que estão contidas na palavra de Deus e as introduza dentro do seu coração e vele por elas e não ceda, seja o que for, porque os céus vão passar, a terra também. Mas aquilo que Deus diz não passa, nunca cai em desuso, nunca perde o valor. Há um texto que eu sou muito fã, que é Isaías 55, de 10 a 11, que diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, sem antes regar a terra e fazê-la prosperar e florescer, para ela produzir semente ao semeador, para o semeador, e pão ao que come, assim também ocorre com a minha palavra, com a palavra que sai da minha boca. Ela, a palavra, não voltará para mim vazia, sem efeito, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. O que está dizendo aqui? Quando cai a chuva, quando vem a neve, a neve ela não vai evaporar e a chuva sem antes regar a terra e fazer a semente frutificar. E essa semente tem uma promessa dentro dela, tem um propósito dentro dela. Então Deus liberou sobre a sua vida uma semente de vitória, uma semente de restauração, uma semente de cura, uma semente de libertação, uma semente de restauração. E essa semente está aí no seu coração. Essa semente talvez ainda não esteja porque você não a descobriu, mas ela já está à sua disposição. E essa semente, a Bíblia diz que ela não vai voltar para Deus, comparando com a chuva, sem que antes ela frutifique no seu coração, sem que antes produza o resultado. Então, veja, tem tanta coisa que Deus quer fazer na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, caso você seja casado, nos seus sonhos, e que talvez você não consiga fazer sozinho, e provavelmente não conseguirá, porque nós somos seres limitados, finitos, mas Deus é o Deus do impossível. Ele tem um sonho em relação a você. Ele ama você. Ele amou você antes que você existisse. Antes que o mundo existisse, diz Efésios capítulo 1, versículo 4, Ele nos amou. Deus sabia que você estaria vivo nesse século. Deus sabia quem você seria, o seu sexo, quem seriam seus pais, qual o país que você nasceu ou nasceria. E Ele desejou você, Ele quis você. E Deus tem um sonho em relação a você, de poder cumprir na sua vida tudo que Ele sonhou. Só que Ele não vai fazer isso contrariando a sua vontade, contrariando o seu gosto, contrariando o seu querer. Por isso, quando eu abro o meu coração e recebo a palavra de Deus, ela produz resultado. Amém? Que 2020 você possa agarrar essa promessa e tomá-la no seu coração, para que Deus complete e conclua tudo que Ele sempre sonhou, em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu gostaria de ler o último texto para você, que é o Salmo de número 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ao contrário de querer ouvir o que os outros têm por dizer, ele tem prazer na lei do Senhor e nela pensa, medita de dia e de noite. E o que acontece?
ele será comparado a uma árvore plantada às margens de um rio que dá fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham. Veja, dará fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que ele faz. Você tem dúvida do amor de Deus em relação a você? Salmo de número 1 deixa claro que Deus deseja que você prospere em tudo, em todas as áreas. E aqui prosperidade não é financeira, é geral, é completa. Não adianta você ter muito dinheiro se você não tem saúde. Não adianta ter dinheiro e ter saúde e não ter salvação. Então, ele está dizendo que se eu parar para pensar e ouvir o que a Bíblia tem por me dizer em 2020, essa palavra vai cair no meu coração e eu vou ser comparado a uma árvore plantada junto a um rio, onde mesmo esteja seco ao seu redor, mas aquele rio vai nutrir as minhas raízes, vai nutrir a minha fé. E diz que no tempo, diz que tudo que eu fizer, eu vou prosperar e ainda mais, eu não vou deixar de dar fruto no tempo certo. As minhas folhas não vão cair. Eu vou dar fruto no tempo certo, a um tempo certo. Por isso que eu disse, a semente da palavra de Deus, ela sempre germina. E eu quero profetizar que 2020 é o tempo certo de muitas sementes que estão no seu coração e foram plantadas ao longo dos tempos possam germinar e frutificar. Que 2020 você agarre a palavra como uma bússola e mesmo que possa surgir um momento muito difícil, talvez um problema que você está carregando em 2019, olhe para a palavra, o que é que ela diz? O que a Bíblia diz? Lembre-se, ela é uma semente imperecível. O que Deus disse sempre se cumpre e vai se cumprir na sua vida para que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.